Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um encontro pastoral e é muito bom ter você conosco. É uma alegria muito grande. E quero aqui já registrar a presença de alguns irmãos. A nossa irmã Patrícia, que não perde um encontro. O nosso irmão Ailton. E sim, a nossa irmã Patrícia está dizendo que está acompanhando de Caruaru o nosso programa. A Solange Félix, a estimada esposa do pastor Wallace, o nosso irmão Diácono Aragão, também está conosco a irmã Heraldina, o Robson lá dos Estados Unidos e a Karen Ferreira, a paz. Meus amados, hoje o nosso tema é muito interessante. Nós vamos estar abordando a questão das bem-aventuranças. E hoje temos um time de pastores e seminarista para compartilhar e debatermos esse tema tão importante. Quero começar logo com o pastor Wallace, perguntando, pastor, qual a importância de estudarmos esse tema das bem-aventuranças? Graça e paz aos nossos queridos ouvintes, os irmãos que estão participando conosco. Nosso desejo de que Deus abençoe a sua vida e que tenhamos uma tarde proveitosa e edificante aqui com o Encontro Pastoral. Pastor, eu creio de todo o meu coração que a importância maior é por se tratar da própria palavra de Deus e, no caso das bem-aventuranças, o próprio Deus, o próprio Cristo, trazendo esses ensinos, essas marcas que são virtudes que devem ser encontradas na vida de todo aquele que é nascido de novo. Então, entendo que esses dois critérios fazem das bem-aventuranças importantíssimas para o nosso estudo. Muito bem, pastor. E aí, o pastor José Edson, qual a importância de estudarmos as bem-aventuranças? Graças e paz, queridos. Boa tarde, mais uma vez com vocês aí, participando do Encontro Pastoral. A importância é bem isso que o pastor Wallace falou, principalmente em se pensar que as bem-aventuranças são o resultado de uma vida de um salvo, características daqueles que Deus de antemão separou para a salvação e que foram salvos. Não como muitos pensam, eu vou pegar as bem-aventuranças como uma lista de coisas, digamos assim, que eu posso fazer para alcançar a salvação. Não, apesar de serem orientações que têm um cunho social também, elas são naturalmente qualidades daqueles que já foram salvos e que vivem em santidade ao Senhor. Nosso irmão Carlinhos, seminarista. E aí, meu irmão, qual a importância de estudarmos as bem-aventuranças? Boa tarde, irmãos. Pastor, já foi falado aqui, a importância como princípios, como normas de pessoas que vivem dentro do reino de Deus. As bem-aventuranças, ela está dentro do Sermão da Montanha, onde nós temos os capítulos 5, 6 e 7, como tema principal o reino de Deus. E para viver nesse reino exige normas, e normas de pessoas que adentram esse reino, como pessoas que reconhecem suas limitações, entram dentro desse reino e agora elas precisam viver de acordo com as normas deste reino estabelecidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando traz ensinamento para os seus discípulos. Volta aqui com o pastor Wallace. Reverendo, a palavra do Senhor nos diz que nós fomos transformados pelo Senhor com o objetivo de sermos aperfeiçoados à sua semelhança. Nós podemos dizer que essas características alencadas aqui nas bem-aventuranças, elas retratam e espelham o exemplo de Cristo, a personalidade de Cristo? Com certeza. Isso está em acordo com Romanos 8, 29, que nós fomos chamados por Deus para nos formarmos, ou sermos formados à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. E essas virtudes, por assim dizer, que são elencadas nas bem-aventuranças, elas demonstram a marca de um verdadeiro cristão. Uma vez que, tendo nascido de novo,
esse novo nascimento é produzido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele sempre vai nos levar a esta semelhança com o Filho de Deus. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que essas marcas, elas revelam a nossa semelhança com Cristo Jesus. Pastor José Edson, no Sermão do Monte, nós vemos claramente o Senhor dizendo e que estava se referindo e dando uma mensagem aos discípulos, aqueles que de fato tinham nascido de novo, que de fato tinham um compromisso com o Senhor. É possível esperarmos ou desejarmos essas características das bem-aventuranças para o ímpio, ou ela deve ser algo exclusiva ou esperado dos que são servos do Senhor? Como eu coloquei no início, você até tem esses lampejos destes comportamentos nos não crentes, por ser até uma questão que tem a ver com o convívio social, de alguém que se apieda de outro, até com a compreensão inadequada de salvação, imaginando que se eu me apiedar, se eu tiver alguma atitude de cuidado para com o próximo, ou se eu fizer algo que está elencado nessa lista de bem-aventuranças, eu posso alcançar uma salvação. Não é? Isso daqueles que compreendem mal as bem-aventuranças. E aqueles que na natureza comum agem, como eu já falei, como lampejos destas atitudes. Contudo, a consciência de salvação, a graça do Senhor sobre o salvo, ele leva o salvo a não só ter essas características, como a viver em santidade, e nesta vida de santidade buscar praticá-las cada vez mais. Né? No próprio Sermão do Monte, logo depois de trazer as bem-aventuranças, o Senhor Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou seja, essas características nestes discípulos que estão ouvindo esse sermão, elas precisam se destacar como resultado da graça de Deus sobre a vida destas pessoas. O seminarista Carlos André, vamos já começar aqui com, então, vendo as bem-aventuranças. A primeira que nós encontramos é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual é o entendimento que devemos ter desses pobres de espírito? Significa a pobreza material? Isso significa que os pobres, aqueles que não têm recursos financeiros nenhum, esses, e por serem e estarem nessa condição, já pertence o reino de Deus a eles, Carlinhos? Pastor, é interessante a gente notar logo que a primeira bem-aventurança, no versículo 3, ela trata de uma parte final que diz reino dos céus. A oitava bem-aventurança, no versículo 10, ela também trata do reino dos céus, ou seja, as bem-aventuranças são... A primeira bem-aventurança, melhor dizendo, é de pessoas que entram no reino dos céus. E não são todas as pessoas que podem entrar no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus é necessário que você reconheça sua falência espiritual, sua total realidade, ser verdadeiro consigo mesmo e perceber que você por si só não consegue entrar no reino dos céus. Para isso é necessário que Deus haja na sua vida por meio do seu Espírito, lhe tornando um cidadão desse reino, como a bem-aventurança primeira diz, que é: bem-aventurados os que... Os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A pobreza aqui não tem a ideia de ser pessoas pobres, pessoas que não têm financeiramente, são fracas, são deficientes de material. A ideia aqui é a pessoa que reconhece diante de Deus a sua falência moral, a sua falência espiritual. E essas pessoas, reconhecendo que são pessoas que não conseguem ir até Deus, elas precisam reconhecer humildemente que necessitam de Deus para entrar no reino dos céus. Por isso, é necessário a gente entender que ter uma profunda forma de arrependimento para que se possa entrar no reino dos céus. Pastor José Edson, vamos estudar aqui um pouquinho mais esse versículo 3. Primeiro trata da bem-aventurados. E o que significa esse bem-aventurados? E no final diz, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque
porque deles é o reino dos céus, não é que será. Ou seja, não é ele se tornar uma pessoa pobre de espírito para ser, mas ele já é pobre de espírito e por isso já a ele pertence o reino dos céus. O nosso seminarista colocou que os pobres aqui não tem a ver com pobreza material, com recursos financeiros, mas com um profundo reconhecimento da sua falência espiritual, da total incapacidade de satisfazer a justiça divina. Só uma pessoa que se reconhece como, de fato, alguém que não tem nada para dar em troca a Deus pela sua salvação, esse, de fato, é o pobre de espírito. Então, explica aí o que significa essas bem-aventuranças e essa questão de já pertencer ao reino dos céus. Ok. Bem-aventuranças, ou bem-aventurado, é um termo que não é usado tão somente no começo do Sermão do Monte, mas algumas outras vezes, como por exemplo Salmo 1, Salmo 34, verso 8, 65, verso 4 e 128, verso 1, como também no Novo Testamento, João 20, 29, Tiago também trata, e como também encontraremos essa mesma expressão em Apocalipse, que é uma expressão que, entre as versões da Bíblia que nós temos hoje, tem uma que usa que são mais que felizes, né? E eu gosto muito da expressão bem-aventurado, porque parece que dá um entendimento de alguém que se expôs a uma aventura e chegou bem ao final, né? Mas o mais que feliz é melhor para compreender o que é ser bem-aventurado. É alguém que é completamente feliz, é alguém que está em satisfação plena. A segunda pergunta é a respeito do já ser o reino dos céus. Já pertencer ao reino dos céus. Isso é uma fala muito importante, muito bem colocada, porque ela mostra que ser bem-aventurado não é o resultado de um esforço humano para alcançar alguma coisa. Eu faço isso, faço aquilo, para chegar a ser bem-aventurado. Não, eu já sou bem-aventurado porque Deus me elegeu por graça, por misericórdia, desde a fundação do tempo, e por isso é que eu já alcancei o status de ser bem-aventurado, de ser feliz e de entender que já é meu o reino dos céus. E aí quem vai achar que vai conquistar alguma coisa vai dizer, como é que eu já sou se eu não fiz nada? É porque quem fez é Cristo, meu querido. Quem fez foi Cristo por você na cruz do Calvário. Ele fez tudo, cumpriu tudo o que era necessário para que nós não só fôssemos salvos, mas para que herdássemos o reino dos céus. Pastor Wallace, quando a gente pensa aqui nos pobres de espírito, tendo essa compreensão que o seminarista Carlinhos colocou, de reconhecer a sua total incapacidade de satisfazer a justiça divina, isso aí é a base para nós afirmarmos que nós não somos nada diante de Deus. E aí, usando uma linguagem do colega, somos miseráveis pecadores diante do Senhor. É isso mesmo, pastor? Exatamente. É essa a explicação melhor desse texto, é nos percebermos como miseráveis, mendigos espirituais. Aqueles que não têm nada para oferecer a Deus, aqueles que não têm nada para barganhar com o Senhor e aqueles que estão em uma situação de total dependência do Senhor. Miséria total nesse aspecto espiritual. E isso aqui é fundamental para compreendermos a doutrina da salvação, porque algumas pessoas pensam de que podem, de alguma forma, merecer ou fazer por onde receber a salvação. Nós, já aqui nessa primeira bem-aventurança, nós descartamos esta possibilidade. Bem-aventurados os pobres de espírito é aquele que reconhece a sua miserabilidade diante de Deus e que não tem nada, absolutamente nada, para oferecer em troca a Deus pela salvação, pela vida eterna. E é por isso que Jesus veio, não é isso, Carlinhos? Isso. Ele veio, morreu na cruz para satisfazer a justiça divina, porque nós não tínhamos a mínima condições de salvar a nós mesmos. Isso, pastor. O arrependimento e o reconhecimento e arrependimento, eles são vitais para a entrada no reino dos céus. Quando a gente observa e estuda reino do céu aqui, a ideia é de entrar no reino da vida, entrar no reino que traz vida, no reino de Cristo, no reino do qual Ele nos salvou para ser seu filho, nos salvou para ser sua herança.
Essa é a ideia aqui de reino do céu, reino de vida. Pastor, eu queria também contribuir aqui um pouco com a questão do termo bem-aventurança, que tem a ideia também de Jesus tratar aqui aos seus discípulos de aprovação. São discípulos que são aprovados, e por ser aprovados, eles são bem-aventurados. Eles produzem virtudes, a característica e a marca destes discípulos são virtudes, como nas outras bem-aventuranças que nós vamos abordar ainda. Então é muito interessante esse termo, bem-aventurado, como na palavra Macários, traduzido também, que é alegria. Alegrar-se em fazer esse reino de Deus, o meu reino, a minha vida, como discípulo de Cristo. Pastor Wallace, vamos agora para a segunda bem-aventurança. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. O que é que significa isso, reverendo? Pegando aqui já o gancho da primeira bem-aventurança que fala do reconhecimento da sua miséria, aqui na segunda bem-aventurança, aqueles que choram, choram por causa dos seus pecados, choram em arrependimento pelo seu estado de pecado, pelas consequências do pecado, e então esse choro, ele deve levar essa pessoa a uma ação de arrependimento diante de Deus, o qual logo, por meio de Cristo, lhe dará o perdão, lhe dará o consolo. Ainda pegando, como disse o seminarista Carlos André, sobre a palavra Macários, ela também deixa claro para nós que essa bem-aventurança, essa alegria, essa felicidade não tem a ver com circunstâncias, mas é um estado. Ou seja, aquelas pessoas que têm essas marcas, elas são de fato pessoas alegres e pessoas felizes, independente das circunstâncias. Veja que se uma pessoa que não tem a convivência com a Escritura Sagrada ou com Cristo olha para essas bem-aventuranças, elas podem até se abismar, porque aqui a gente vê um paradoxo em relação à nossa cultura, né? Porque diante da sociedade, diante da cultura, quem são os felizes? São os fortes, são os poderosos, são aqueles que não têm fraqueza. E quando você olha para as bem-aventuranças, ela mostra uma realidade completamente diferente, porque essa alegria, essa felicidade, ela está ancorada na pessoa de Cristo e no fruto do Espírito. Meus amados, eu quero registrar também a presença da nossa irmã Suécia Maria. Um abraço do nosso querido professor, o presbítero Heraldo. Diz aqui, graças a Deus por mais um momento de alimento espiritual. Ficamos felizes com essa palavra, minha querida irmã. A Cláudia Lima, paz do Senhor. Amém, minha estimada irmã. Também está conosco a Kilma, Deus abençoe a sua vida e restaure por completo a sua saúde. Também está conosco a nossa irmã Jane Rodrigues, Deus abençoe, irmã Jane. O Vinícius Salles também está conosco, o Eduardo e a Luana, lá da fronteira do Brasil, no Peru. A nossa irmã Luana, que é membro da nossa igreja, está nos acompanhando. Deus abençoe você e ao seu esposo, o irmão Eduardo. A Renata Lira, que também não perde uma, a Rosemary Moraes, a Marlene Carneiro, a nossa irmã Geda, Deus abençoe, dona Geda, a Lígia Lira, a paz do Senhor, a Luciene Vasconcelos, o irmão Adelson de São Paulo, Deus te abençoe, meu querido. Como também está conosco a nossa irmã Gal Torres e o nosso irmão José Reis. Agora voltemos com o pastor José Edson. A terceira bem-aventurança, bem-aventurados mansos. O que é que significa isso, meu querido? E qual é a promessa que os mansos têm? Bem, os mansos, eles estão intimamente ligados à questão de parte daquilo que nós entendemos ser o fruto do Espírito, que é o domínio próprio e é a certeza da soberania de Deus. Né? Eles estão tranquilos por saber que, apesar do sofrimento, apesar de chorar, que é interessante o que o pastor Wallace também colocou, só voltando para a questão do choro, é a incompatibilidade do chorar com ser feliz, do bem-aventurado, né? Enquanto que o mundo entende que não, é feliz quem sorri, é feliz quem se alegra. Não, o Senhor nos diz, é feliz
quem chora devido à sua condição de pobreza espiritual, e num processo evolutivo dentro dessa questão, ele age com mansidão. Ele sabe que está tranquilo quanto ao seu futuro eterno, pois o próprio Deus, ele está guardando, ele está protegendo, ele está prometendo, ele está cumprindo tudo aquilo que prometeu. Por isso são bem-aventurados também os mansos, né? É saber que Deus, cuidando de todas as coisas, não vai ser a sua ira, não vai ser a sua você contender com o outro, não vai ser você lidar de forma irada nas mais variadas situações que vão lhe trazer um resultado final adequado, mas ser manso confiando na soberania de Deus. Tem alguma coisa a ver com fraqueza ou sobre poder, sobre controle? Ou uma voluntária submissão à vontade de Deus? Uma voluntária submissão à vontade de Deus. Não tem a ver com fraqueza, né? Infelizmente, a natureza humana acha que agir em ira é sinônimo de domínio de situação e de poder. Tanto é que basta observar uma discussão entre duas pessoas que não têm o Espírito Santo agindo neles, né? Essas duas pessoas, elas vão cada vez mais usar como argumento do seu debate o altear da sua voz. Eles querem gritar mais alto, eles querem quase que como animais irracionais, né? E aí perde-se todo o argumento, perde toda a situação, e aí nós temos os fins mais trágicos que se pode pensar. Diferente disso, o manso, ele sabe que ele serve a um Deus que está no controle da situação e que o resultado daquilo tudo ali está debaixo da vontade de Deus e que ele cumprirá a sua vontade. Voltando ao pastor Wallace na questão do choro, o choro naturalmente significa derramar lágrimas, mas nesse aspecto aqui está ligado mais a quebrantamento ou essa questão física? Está ligado mais a uma questão de postura, né? De quebrantamento, de reconhecimento da sua situação de miséria, de pecado, e assim, como a própria palavra ensina, encontra-se conforto e encontra-se perdão na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, tem muito mais a ver com postura e quebrantamento do que propriamente com as lágrimas. Mas sabemos também que, por muitas vezes, o quebrantamento ele traz as lágrimas. É porque na cultura que nós vivemos, né, as pessoas dizem o seguinte: não chore não, você é forte. E na cultura bíblica, o quebrantamento, as lágrimas fazem parte dessa intimidade com o Senhor. E nós temos que estar muito atentos a essas questões culturais, porque a cultura ela tem que estar submissa à palavra de Deus. Nós não podemos nos render a tudo que a cultura ensina, ou até ensinamentos equivocados que tivemos no passado, às vezes de pai ou de mãe ou de quem quer que seja, que contraria a palavra de Deus. A nossa consciência precisa estar submissa à palavra do Senhor. Chorar não é a demonstração de falta de fé. Chorar não é uma demonstração de desespero, mas o choro tem que ser uma demonstração de quebrantamento. Portanto, minha querida irmã, meu querido irmão, se você está passando uma situação difícil, chore aos pés do Senhor, que com certeza Ele vai te ouvir e vai te abençoar. Voltemos agora para o nosso irmão seminarista Carlinhos. A quarta bem-aventurança diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que é que significa isso, estimado irmão? Pastor, o indivíduo, o discípulo que ele é marcado pela pobreza em espírito, que reconhece que precisa de quebrantamento para se aproximar diante de Deus, é o que chora, é o que lamenta pelos seus pecados, como o pastor Wallace falou, e que não apenas pelos seus pecados, mas pelos pecados da humanidade. É o que não briga, mas é o que lamenta a condição espiritual que se encontra a sociedade. Também ele é caracterizado por mansidão. Mansidão pelos outros, seguindo o exemplo do próprio Cristo, que é manso, que foi manso. E então ele é marcado agora por uma fome e sede de justiça. Não que ele seja ou se ache melhor do que os outros, mas como um cidadão do reino de Deus, que é caracterizado por
estas bem-aventuranças, bem como outros princípios, ele tem que ser alguém promovedor da justiça. Pedir que a justiça de Deus seja manifestada sobre toda impiedade e sobre toda desonestidade que há na terra. Portanto, a norma do reino, ela exige que esse discípulo de Cristo, que é pobre, que chora, que é manso, ele também seja e busque a justiça de Deus para uma sociedade corrompida. Pastor José Edson, pelo que nós podemos entender, ter fome e sede de justiça, isso nos leva a ações concretas, no sentido de diminuir as desigualdades e as injustiças da vida. É isso mesmo? Sim, é um entendimento inicial a respeito de ter fome e sede de justiça. Contudo, o que o texto vai se aprofundar mais é que o termo fome e sede de justiça, o termo justiça aqui está intimamente ligado a toda a ação divina em Cristo Jesus pelo ser humano. É Cristo Jesus quem traz plena e perfeita justiça à humanidade. Nós estamos passando por tempos difíceis, de injustiças, de governos inadequados e de pessoas sofrendo. Quem era para estar preso está solto, quem era para estar solto está preso. Sim, é verdade. E nós precisamos clamar por essa justiça? Precisamos. Mas a fome e sede de justiça aqui está muito mais ligada à justiça que encontramos em Cristo Jesus. Ter fome e sede de Cristo Jesus como profeta, sacerdote e rei, que cumpre todo o parâmetro de justiça em relação a Deus, o Senhor, ao Deus Pai, e aquilo que o homem precisa de justiça diante de Deus. É o Senhor Jesus também que, logo após os elementos sal da terra e luz do mundo, no Sermão do Monte, é ele quem vem dizer: não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. A justiça que encontramos somente em Cristo Jesus. E é por isso também que podemos dizer, como cantamos muitas vezes na igreja, que diante de Deus nós somos justificados. Outro termo que deriva do termo justiça ligado a Cristo Jesus. Pastor Wallace, agora, a quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos. O que é que significa isso? Que atitude é essa que nós devemos ter como crentes em Cristo Jesus? Essa atitude é uma atitude, por exemplo, com palavras que posso explicar melhor. É a ideia da gente chorar com os que choram, é a ideia de nós sofrermos com os que sofrem, é a ideia de colocar o nosso coração na miséria do outro, e tendo como maior exemplo o próprio Deus, que através de Cristo colocou o seu coração na nossa miséria, pensando na questão da justiça, olhando para Deus como justo e justificador. Então, ser misericordioso é se compadecer do outro, é colocar o coração, de fato, na dor do outro, no sofrimento do outro, na miséria do outro, entendendo como parâmetro o próprio Cristo. Assim como ele foi misericordioso conosco, nós também precisamos ser misericordiosos com o nosso próximo. Carlinhos, aliás, pastor José Edson, na sexta bem-aventurança diz o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que significa ser limpo de coração, reverendo? Aqui é importante entender também que essa limpeza de coração não é promovida por esse que é qualificado como limpo de coração. Esta limpeza de coração, no Velho Testamento, se entendia que o limpo de coração era aquele que cumpria todos os parâmetros da lei, e já que nenhum deles no Velho Testamento, como também nós hoje não podemos cumprir todos os parâmetros da lei, o limpo de coração é aquele que se espelha em Cristo, esse que cumpriu todos os parâmetros da lei, para que nele, na sua obra, na sua justiça, sejamos vistos como limpos de coração. Logo, ser limpo de coração é buscar ter um entendimento, ou melhor dizendo, um sentimento, uma volição para o ato, baseada naquilo que Cristo fez, na forma como Cristo fez. Tem muito a ver com o misericordioso, com aquele que olha para o próximo e se vê no lugar dele. Contudo, o limpo de coração é aquele que olha para o próximo e para as situações e tenta agir
com o coração como se fosse o do próprio Cristo, buscando tratar as situações, o próximo e a sua vida com amor, com graça, tudo isso vindo do Senhor Deus. Esse limpo de coração também tem a ver com a santificação processual, né? Onde nós devemos nos esforçar para andarmos de conformidade com a palavra de Deus numa vida pura. E aí tomarmos todas as medidas que o Senhor nos oferece na sua palavra para resistir ao pecado e andarmos numa vida de santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas o nosso irmão Carlinhos, bem-aventurados os pacificadores. O que é que significa isso, meu irmão? Porque serão chamados filhos de Deus. A ideia é que não são pessoas que são pacíficas, ou pessoas que elas anseiam pela paz, mas é a ideia de promover paz. Deus, ele promove paz. Cristo, ele é o Senhor da paz. Diante disso, o bem-aventurado aqui é aquele que também, assim como Cristo, é promovedor de paz, não de brigas, não de contendas, não de divisões, como a Bíblia também fala em outros textos, mas alguém que busca promover a paz dentro do seu contexto, que é o reino dos céus, que é o que está tratando aqui. O reino de Deus. O reino de Deus que é composto por uma igreja, que é composto por pessoas, por irmãos que são salvos. E esse discípulo é alguém que deve promover essa paz. É alguém que é caracterizado pela paz. Esse é um aspecto de ser filho de Deus, promover paz. E estamos chegando à última bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos, pastor Wallace. Perseguido porque fez alguma coisa errada, aí vai ser bem feliz, é isso a promessa, pastor? Não, diferente disso, essa bem-aventurança, ela identifica e ela qualifica aqueles que são fiéis a Deus, e por sua fidelidade a Deus, e por estar vivendo em conformidade com a palavra de Deus, certamente sofrerá perseguições. E quando a gente fala em perseguição, às vezes se pensa em coisas grandiosas, mas isso pode ser numa sala de aula, num ambiente de trabalho, num ciclo de amizades, com piadas, com charadas, mas isso traz para nós a garantia de que estamos agradando a Deus e não agradando o sistema. Então, quando somos perseguidos por esses motivos bíblicos e por uma vida bíblica, isso autentica a nossa fé em Cristo Jesus. Meus amados, quero registrar também a presença e a companhia do Marcelo Malta, da nossa irmã Eliane Góes, do nosso querido Heleno Cordeiro, o Nelson de Holanda, a Marlene Carneiro, já falamos, a Cirlande do Carmo, Deus abençoe e também restaure a sua saúde, estimada irmã Cirlande, nesse seu tratamento seja bem sucedida. O Esaú Gomes, a nossa irmã Alessilda Santana, ela pede oração pela família de Clarinha, e ela registra que ela já não está entre nós. O nosso irmão Esaú Gomes pede oração pela sua vida espiritual, para que Deus faça a vontade do Senhor. Vamos orar para que Deus console a família, os familiares da Clarinha, e orar pela programação. Começa hoje à noite e amanhã, lá no Viva Garanhuns, como também a nossa reunião do grupo do SCC. Eu vou pedir ao pastor Wallace que ore ao Senhor, para abençoando assim a sua vida. Amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra do Senhor que estudamos aqui nesta tarde, e queremos que a mesma seja aplicada no nosso coração, e essas marcas todas, sem exceção, sejam encontradas na nossa vida e na vida do teu povo. Pedimos que o teu santo e bom Espírito, ele console a família da Clarinha, ele derrame consolo, ele derrame conforto. Pedimos a tua bênção sobre o tratamento da nossa irmã Cirlande, pedimos o teu fortalecimento na vida espiritual do Esaú, pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja a derramar milagres na vida daqueles que estão à espera de um milagre, que o Senhor, com poder e graça, possa realizá-los, porque tu és o Deus que opera maravilhas. Pedimos a bênção do Senhor
sobre a evangelização logo mais e também amanhã, junto ao Ministério de Evangelização aqui da igreja, e também rogamos a graça do Senhor sobre os trabalhos visando o nosso encontro de casais com Cristo e o encontro para casais amanhã aqui na igreja. Que todas essas programações e trabalhos sejam cheios da tua graça, reflitam a tua bondade e tragam glória para o teu nome, e que no meio de todas essas coisas o Senhor realize os seus propósitos, a sua vontade, e abençoe o teu povo. É assim que nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando ao final de mais um encontro pastoral. E nesta tarde nós vimos acerca das bem-aventuranças. Essas atitudes, e todas elas, e não algumas, todas elas devem ser vivenciadas por nós como manifestação da bondade, da graça e do que Ele já fez na nossa vida. Que Deus te faça e conceda a graça da bem-aventurança. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém. Louvor, adoração, estudos. Encontro pastoral. Oração e ensinamentos. De segunda a sexta às 13 horas em nosso canal no YouTube. Acompanhe e seja edificado. Encontro Pastoral, um programa da 4ª Igreja Presbiteriana em Garanhuns.